Capítulo 231. Montanha Anil na neve. 22 de dezembro, muita neve. Na montanha Anil, o vento frio é sombrio. O enorme vórtice de nuvens de tribulação pairava silenciosamente sobre a montanha Anil, girando lentamente. À distância, o olho da tempestade no centro do vórtice parecia um portal para outro mundo, misterioso e sinistro. Mas todos na Vila Xuixen sabem que o local no centro do vórtice é o pico principal da montanha Anil, o templo do deus lobo. Tal cena só deixará os moradores ainda mais impressionados com o deus lobo na montanha. Fora da montanha Anil, tudo murcha e morre, e a neve pesada bloqueia as estradas. Olhando para fora, a vista é apenas uma vasta extensão branca, sem nenhuma vegetação à vista. Na vasta extensão da terra nevada, tudo parece tão desolado. Vanglauliu estava sozinho, encolhido no canto da cerca da vila, enrolado em um cobertor, enquanto olhava fixamente para fora da vila. O vento frio do inverno era quase insuportável para ele, mas, felizmente, a lenha queimando ao lado dele dispersou um pouco do frio do inverno. Hoje é seu turno de trabalho e sua tarefa é ficar sentado aqui a manhã toda até a mudança de turno à tarde, antes de poder sair. Em uma vila selvagem como a Vila Xuixen, o massacre de monstros é apenas um ato maligno que existe em lendas, mas os ataques de feras selvagens são uma realidade que ocorre todos os anos. Uma cerca de madeira com mais de 3 metros, de altura circunda o interior e o exterior da vila para impedir a entrada de animais selvagens. Embora o deus lobo contenha as feras selvagens nas montanhas e não permita que elas desçavam e comam pessoas. No entanto, na natureza selvagem, as feras correm soltas, não apenas na montanha Anil. Neste dezembro frio e nevado, as feras famintas frequentemente viajavam sozinhas por longas distâncias, em busca de qualquer criatura viva que encontrassem. O resultado final foi que eles correram um risco e tentaram entrar na aldeia para comer pessoas. Esses incidentes acontecem várias vezes por ano. Portanto, vários homens jovens e fortes são necessários para guardar cada entrada e saída da vila. No entanto, quando outros homens jovens e fortes estão de guarda, senhoras gentis e gentis vêm para lhes fazer companhia e trazer comida e bebida. Às vezes, seus filhos vêm brincar juntos, para que não fiquem entediados. No entanto, ninguém vem cuidar de solteiros como Vanglauliu. Nos últimos anos, quando sua mãe ainda estava viva, Vanglauliu ainda podia contar com a companhia dela para conversar e receber comida. No entanto, após a morte de sua mãe, ninguém mais prestou atenção em Vanglauliu. Mesmo que haja alguns amigos ou conhecidos na aldeia, eles não se incomodariam em deixar suas casas quentinhas em um inverno tão frio e nevado para ir até a entrada da aldeia e beber o vento do noroeste com ele, não é? Em meio ao vento frio, Vanglauliu, que estava sempre por perto, raramente suspirava e se sentia um pouco arrependido. Na verdade, ele tinha uma esposa. Isso foi há mais de 10 anos, quando seu pai ainda era vivo. Ele o ajudou a arranjar um casamento em uma vila nos arredores da cidade de Luruí e se casou como uma esposa, presenteando-a com uma pele de leopardo como dote. Entretanto, nem mesmo 6 meses depois que a nova esposa se mudou para a família, ela foi criticada e agredida pela sogra por vários motivos. Mais tarde, durante uma das vezes em que Vanglauliu e seu pai foram à cidade com os outros para comprar coisas, a sogra entregou meio saco de arroz para a nora e a mandou embora. Desde então, Vanglauliu nunca mais tocou em uma mulher. Dizem que a mulher que foi expulsa se casou com alguém de boa família e agora tem 3 filhos. O mais velho é tão alto quanto Vanglauliu. No vento frio, Vanglauliu suspirou pesadamente, murmurando baixinho para si mesmo e reclamando algumas vezes. Entretanto, mesmo reclamando, ele murmurou em voz muito baixa, com medo de que sua mãe pudesse ouvi-lo, embora sua mãe tivesse falecido há vários anos. Depois de terminar de falar, ele instintivamente olhou ao redor, temendo que sua mãe aparecesse novamente e o repreendesse. No entanto, após examinar os arredores, Vanglauliu não viu sua mãe de rosto gorducho. Em vez disso, viu um raio de luz voando em sua direção, vindo de fora da montanha.
Aos olhos de Wang Laoliu, a velocidade da luz era surpreendentemente rápida, e ela chegou rapidamente aos arredores da vila de Shuisheng. Entretanto, o outro grupo não estava indo em direção à vila, eles estavam apenas passando e indo diretamente na direção da montanha Anil. Naquele momento, com sua visão excepcionalmente boa, Wang Laoliu não pôde deixar de arregalar os olhos e viu a figura de uma pessoa na luz. Havia um enorme lobo branco, seguido por uma garotinha com cabelos prateados e orelhas de animais, 2 pássaros peculiares e uma esfera de luz gigante translúcida. Esta cena passou instantaneamente pela visão de Wang Laoliu e, depois, o raio de luz voou diretamente para a montanha Anil. No entanto, Wang Laoliu ficou tão animado que pulou, arregalou os olhos de alegria e gritou alto em direção à aldeia. O Deus Lobo retornou! O Deus Lobo e Xiaoai retornaram. O grito de alegria desapareceu rapidamente no vento frio, mas ainda alarmou várias casas próximas. Posteriormente, uma por uma, as portas foram abertas, e os moradores céticos saíram. Acho que acabei de ouvir alguém gritando que o Deus Lobo havia retornado. Eu também ouvi. É a voz de Wang Laoliu. Ei! Wang Laoliu, o que deu em você de novo? Não brinque com o nome do Deus Lobo. Tome cuidado ou será atingido por um raio. Na aldeia, por causa dos gritos altos de Wang Laoliu, as coisas rapidamente ficaram animadas. Na montanha Anil, em frente ao templo do Deus Lobo, construído puramente de madeira, um enorme lobo branco descia lentamente. A cena diante dele não era muito diferente de quando ele saiu. Ainda é um grande salão e algumas pequenas casas, discretamente aninhadas na floresta silenciosa, sem grandeza ou decoração luxuosa. Parece tão simples. Mas mesmo essas casas simples, para Lueng, eram extremamente familiares e superavam em muito todas as grandes mansões e templos luxuosos que ele tinha visto durante sua jornada para o sul. Finalmente voltei. Lueng olhou em volta e sorriu. Parece que Sun Yan não foi negligente. O lugar é muito limpo. Em frente ao templo do Deus Lobo, não há uma única folha caída à vista. Até mesmo os degraus em frente ao templo não têm poeira. É evidente que o macaco branco que ficou nas montanhas realmente manteve a higiene. Mas onde está Sun Yan? Lueng olhou para o templo do Deus Lobo vazio, surpreso e confuso. Por que não encontramos nenhum vestígio dele? Dentro e fora do templo do Deus Lobo, Lueng não conseguia sentir a presença do macaco branco. Era evidente que o macaco não estava mais na montanha. Mas agora está um frio de rachar e ventando lá fora, com neve cobrindo o chão. Será que esse macaco que deveria ter ficado nas montanhas cultivando a terra saiu para brincar na neve? Lueng virou a cabeça e viu que Xiaoai, a garota de cabelos prateados com orelhas de animal, já havia saído com uma expressão sombria no rosto. Eu vou procurá-lo. Com uma voz fria, a jovem voou diretamente para a montanha, sem olhar para trás, em direção ao exterior. Aquela expressão sombria e fria assustou Guian tanto que ele assobiou e voou para trás de Lueng, pensando que havia ofendido sua irmã mais velha novamente. O pássaro gordo, como sempre, parecia preguiçoso e indiferente à vida e à morte. Chegou a pousar lentamente no topo de uma bétula e começou a dormir com a cabeça pendurada para o lado. Lueng observou a figura de Xiaoai se afastando e balançou a cabeça desamparadamente antes de soltar uma risada calorosa. Sun Yan, não posso te salvar dessa vez. Capítulo 232. As vicissitudes da vida. O macaco branco chamado Sun Yan foi rapidamente puxado de volta por Xiaoai, que tinha uma expressão de raiva. Naquela época, Lueng tinha acabado de montar a gaiola do trovão celestial no palácio divino subterrâneo do templo do Deus Lobo e trancou o Feng possuído pelo espírito maligno Molo dentro dela. Claro, agora é o espírito maligno Molo que controla este corpo. Além disso, mesmo que o espírito maligno de Molo queira se esconder bem fundo no corpo e arrastar o Feng para controlar o trovão na prisão do trovão celestial de Lueng, isso não pode ser feito, e ele só pode suportar a dor corrosiva do trovão celestial com os dentes cerrados. No subterrâneo palácio divino, o lamento do espírito maligno Molo ecoava incessantemente. Lueng, seu velho demônio!
estamos em desacordo um com o outro. Entretanto, Lueng já estava acostumado com a conversa dura desse cara e casualmente lhe deu algumas instruções. Quando você quiser morrer, é só me avisar, e eu o libertarei para encontrar a morte. Depois de falar, Lueng deixou o palácio divino subterrâneo e retornou à superfície novamente. Embora a dor excruciante do raio fosse insuportável, a resistência do espírito maligno de Molo superou a imaginação de Lueng. Apesar de ter sido torturado pelo raio por tanto tempo, ele não recuou nem um pouco. Parece que levará muito tempo para forçá-lo a sair do corpo de Wu Feng. Acima do solo, em frente ao templo do deus lobo, Xiao Ai já retornou com o macaco branco Sun Yan a tiracolo. O macaco agora está enrolado como uma bola, sem cor no rosto, completamente assustado. Ao lado deles está Li Ju, o velho sacerdote do departamento de ataque de vento, e a garota chamada Qian. Ao ver Lueng aparecer, Qian o cumprimentou alegremente com um sorriso. Saudações ao deus lobo. Lueng sorriu e fez uma reverência, dizendo: meu macaco travesso causou problemas novamente. Obrigado a ambos por cuidarem dele. A julgar pela sua aparência, Sun Yan desceu a montanha até o departamento de ataque de vento para brincar. Afinal, muita neve cai fora das montanhas e, mesmo que este macaco não tenha medo do frio, os moradores da Vila Watersong não podem brincar com ele. Nessas ocasiões, somente o povo da tribo Li, que não tem medo de frio e calor extremos, pode se divertir com Sun Yan. Após investigações detalhadas, não foi surpresa que esse macaco frequentemente descia até o departamento de ataques de vento para ficar e se familiarizou com um grupo de crianças de lá. Entretanto, a aparição repentina de Xiao Ai deve tê-lo assustado. O atual macaco branco foi arrastado para trás por Xiao Ai para verificar seu cultivo, enquanto Lueng convidou o velho sacerdote e Qian para sentar e conversar sob o pavilhão. Tudo permaneceu normal nas montanhas e, depois que Lueng e os outros desceram da montanha Anil, nada de importante aconteceu. Exceto antes do festival de Chongjiang, quando a bruxa Gong Shujie, da cidade de Qianzhen, enviou alguém para visitar e presentear, não houve outros visitantes. Lueng então conversou com o velho sacerdote e Qian sobre a caverna do Inferno Verde e suas experiências no Mar do Sul. Depois de ouvir a narrativa de Lueng, Qian exclamou com admiração e ficou muito interessado. A descida do deus lobo da montanha foi tão interessante, eu deveria ter ido brincar com o deus lobo mais cedo. Lueng riu e disse: tudo bem, se houver uma chance na próxima vez, eu te levarei junto, se você conseguir. No departamento de ataque de vento, o status de Qian é muito especial, pois ela é a próxima sacerdotisa designada. Em tal situação, era impossível para o velho padre deixá-la vagar do lado de fora. O velho teve que ficar de olho naquela garotinha travessa até que ela conseguisse lidar com as coisas sozinha. Depois que Lueng falou, o velho padre olhou feio para Qian e lhe deu um tapa na cabeça, dizendo: você está sempre causando problemas. A conversa fiada continuou até que o céu escureceu gradualmente, e só então o idoso se despediu de Lueng. Depois que Lueng escoltou os dois indivíduos até o final dos degraus do caminho sombreado, ele se virou e foi em direção ao templo do deus lobo. Quando eles retornaram, o semblante de Xiao Ai parecia satisfatório, e Lueng riu. Esse macaco não estava matando aula? Xiao Ai hesitou por alguns instantes antes de concordar e dizer: isso mal pode ser considerado como não estar relaxando. Lueng riu muito e disse: parece que Sun Yan escapou da punição. Observando Guian e o pássaro gordo parados lado a lado em um galho de árvore, Lueng disse: vocês dois devem continuar treinando nas montanhas com Xiao Ai no futuro. Quanto a mim, ficarei em reclusão por um longo tempo e talvez não saia por um bom tempo. Guian, se você estiver com saudades de casa, pode voltar para o rio Pang para ver sua mãe primeiro. Com o poder do trovão atual em seu corpo, você não precisa se preocupar em ser afetado por energia caótica por pelo menos 3 anos. As palavras de Lueng fizeram a pequena águia Gu hesitar por um longo tempo, mas no final, ela balançou a cabeça e soltou alguns uivos, indicando que estava disposta a ficar nas montanhas e cultivar com o deus lobo. Então Lueng parou de falar.
Ele olhou para Xiaowai ao seu lado e disse: já é quase véspera de ano novo, Xiaowai, você deve se preparar. Depois da véspera de ano novo, começarei o cultivo a portas fechadas. Embora Luen quisesse entrar no cultivo a portas fechadas agora, faltavam apenas alguns dias para a véspera de ano novo, então ele poderia esperar um pouco mais. Ele sorriu e disse: faça as malas. Amanhã iremos à cidade de Luen comprar produtos de ano novo. As palavras de Luen fizeram a menina tremer levemente, e então ela balançou a cabeça animadamente várias vezes. Sua expressão de alegria era como se ela tivesse recebido o tesouro mais precioso do mundo. Luen, por outro lado, observou a figura alegre da garotinha indo embora e suspirou baixinho. Esta menina se satisfaz facilmente. O vento uivava pelas montanhas cobertas de neve. Do lado de fora de uma tranquila floresta de bambu, uma pequena raposa branca abanou o rabo e correu para fora da neve, saltando para a floresta de bambu à frente. Ao saltar para dentro da floresta de bambu, pareceu atravessar uma barreira invisível. Quando a raposa pousou, em meio ao bambuzal, estava a garota Suxia Uxiao. Ela olhou nervosamente para a floresta de bambu à sua frente e sussurrou: Madame Green Bambu, você está aí. No meio da floresta de bambu, surgiu o vislumbre, mas não foi a pequena e familiar Madame Green Bambu que surgiu. Em vez disso, surgiu uma mulher sedutora com lábios escuros e maquiagem pesada nos olhos. Alta e esguia, ela usava uma armadura de couro minimalista que expunha grandes faixas de pele ao ar. A armadura era coberta por pontas afiadas, o que a tornava bastante intimidante. Ao ver o terror no rosto de Suxia Uxiao, a mulher sedutora bufou e disse: não tenha medo. Eu sou Xi Yunniang, uma das 4 anciãs da Caverna do Inferno Verde. Sou a colega de trabalho da sua Madame Bambu Verde. Ela se machucou há pouco tempo e agora está se recuperando na caverna, então vim buscá-la. Você deve ser Suxia Uxiao, certo? Não se preocupe comigo, Xi Yunniang, você está segura agora. O tom extremamente orgulhoso de Xi Yunniang deu à menina uma leve sensação de segurança. Mas então o que surgiu foi ansiedade e medo. Madame Green Bambu está ferida. Quando aconteceu? É sério? Xi Yunniang balançou a cabeça e disse: ela se feriu no sul há 10 dias. Foi descuidada ao desembarcar e foi capturada pela bruxa do país do Passo do Fogo, quase perdendo a vida. Mas sua técnica de ocultação é bastante forte e ela conseguiu escapar com dificuldade. Atualmente, o mestre da caverna está tratando dela, então pelo menos não há perigo para sua vida. Enquanto falava, Xi Yunniang olhou para Suxia Uxiao e disse: você viajou todo o norte, então já deve ter visto a situação no país da Passagem de Fogo, certo? Liderados por Lord Lian Shanjing, eles estão caçando nós, os demônios. Você é inteligente o suficiente para chegar aqui vivo, pelo menos é muito mais forte que a sua Madame Bambu Verde. Xi Yunniang olhou para a Dama do Bambu Verde, que quase perdeu a vida por descuido. No entanto, a garotinha estava preocupada demais para prestar atenção a essas palavras. Ela disse ansiosamente: Senhor Yunniang, você pode me levar para ver minha Madame Bambu Verde na caverna agora? Estou tão preocupada com ela. Xi Yunniang balançou a cabeça e disse: não, você não é um cultivador do caminho demoníaco e não pode entrar facilmente na caverna do Inferno Verde. Mas o mestre da caverna tem outros planos para você. Siga-me, e quando o fermento da Madame Bambu Verde estiver curado, ela o encontrará. Depois de falar, Xi Yunniang estava prestes a elaborar, mas de repente ela sentiu algo e franziu a testa. Ela olhou para a raposinha na sua frente e perguntou: tem certeza de que você não tinha rabo quando chegou? Suxia Uxiao ficou perplexo e ainda não havia reagido quando de repente uma risada veio de fora da floresta de bambu. Mesmo que ela tivesse uma cauda, com as habilidades limitadas da raposinha, ela conseguiria nos detectar? No vasto céu, houve um brilho de luz. As chamas vermelhas imediatamente formaram uma rede enorme que descia do céu.
Não era nada menos que a rede sagrada de amarração de demônios de fogo, frequentemente usada pelos magos do país da passagem de fogo para capturar e subjugar criaturas demoníacas. Ao testemunhar essa cena, Shi Yun-yang, que estava nas profundezas da floresta de bambu, imediatamente ficou pálido e agarrou a assustada raposinha, transformando-a em uma listra preta enquanto fugia para fora. Vamos! Em meio às rajadas de vento cortantes, uivavam os ventos demoníacos, enquanto a chuva de fogo se espalhava. A luta contínua entre os demônios da caverna do Inferno Verde e os magos do país da passagem de fogo havia reaceso na vasta extensão deste deserto nevado e persistiria por toda a eternidade. Até que um deles desapareceu. A atmosfera serena da floresta nevada foi quebrada pelo sangue coagulado e pelos gritos agudos. Na montanha Anil, Luen, em seu traje branco, conversava e instruía um macaco branco sobre seu progresso no cultivo. Acima do rio Pang, o deus do rio Guzhou, que possuía o poder do incenso e guardava as margens do rio Shang por séculos, agora estava conduzindo a alma confusa e perdida de um velho em direção ao palácio aquático no rio, para proteger seu espírito benevolente. Gong Shuji, emergindo do templo do deus do fogo na cidade das 1000 agulhas, tinha uma expressão sombria, tendo tomado uma decisão importante. Enquanto isso, no restaurante no andar de cima da pousada próxima, uma senhora ruiva estava encostada na janela, observando silenciosamente a partida de Gong Shuji, soltando um suspiro como uma expressão ambígua. Então ela inclinou a cabeça para trás e tomou um grande gole da bebida. Neste inverno, o Fire Pass Country está ainda mais frio que o normal. No deserto desolado onde poucos haviam pisado, um jovem rapaz delicado com tatuagens nas costas das mãos e um antigo algarismo 11 caminhava cautelosamente. O conflito entre as entidades demoníacas do país do Passo de Fogo e a Caverna Verde do Inferno havia causado batalhas frequentes e estado de alerta máximo em todas as fronteiras do país. Isso dificultava a vida deles. Não conseguiam sequer se aproximar de nenhuma cidade ou vila e tinha que caminhar cuidadosamente pela mata, por estradas de terra, evitando falar com ninguém, com medo de que a mulher mortal os encontrasse. Por se esconderem muito bem, esses 16 monstrinhos desconheciam os rumores e histórias que se espalhavam do Mar do Sul. Continuavam vagando sem rumo pela natureza selvagem como moscas sem cabeça. Eles não sabiam quando finalmente encontrariam o alvo que estavam procurando, no meio de milhares de quilômetros de terra congelada ao norte do país do Passo de Fogo. Uma enorme e gravemente ferida fera de rapina finalmente chegou ao fim de sua árdua fuga e desabou pesadamente como um desabamento de montanha na superfície gelada do mar. Quando a fera chamada Talvu deu seu último suspiro de vida, uma pitada de nostalgia e relutância brilhou em seus olhos. Entretanto, à medida que seu corpo gradualmente enrijecia, a vida ainda não nascida em sua barriga começou a sofrer de hipóxia. Felizmente, a vida dentro de sua barriga não era comum. Em uma luta difícil, um pequeno animal jovem finalmente rugiu e rasgou nível após nível de carne e sangue, rastejando para fora da pele de sua mãe e da carne de sua barriga. Embora tivesse acabado de nascer, o jovem animal, coberto de sangue, parecia tão feroz e assustador. Em meio à neve e ao gelo, ele levantou a cabeça e rugiu furiosamente. Embora tivesse esquecido tudo de sua vida passada, no momento em que essa fera feroz nasceu, ela se lembrou profundamente de uma coisa. Para pagar uma dívida. Queria pagar uma dívida. No meio da tempestade, o jovem animal uivou. Entretanto, o cheiro do sangue da mãe atraiu algumas sombras indistintas ao seu redor. Este mundo gelado nunca pareceu conhecer gentileza ou bondade. A crueldade do ciclo da vida, o desespero da separação causada pela morte, o lamento de sangue e fogo, as batalhas entre monstros e magos, essas cenas estranhas, uma após a outra, formam uma imagem grotesca do mundo humano, absurda e aterrorizante. Entretanto, sob as nuvens de vórtice da montanha Anil, um homem de branco parece ter sentido algo e olhou para o norte. Mas o que ele viu foi apenas a vasta terra e floresta sem fim. Aos seus olhos, este mundo de gelo e neve parece tão gentil e suave.
Mas essa cordilheira coberta por nuvens de vórtice já se tornou uma área proibida aos olhos de certos monstros. Num raio de 1000 li, nenhum demônio maligno ousou se aproximar. Entretanto, com a luta cada vez mais intensa entre os demônios e os bruxos, quanto tempo esses tabus podem durar? Dentro da caverna do Inferno Verde, os demônios lamentavam. Em frente ao templo do Deus do Fogo, os magos olhavam com raiva. Talvez o conflito de sangue e fogo chegue ao fim um dia, quando alguém vier para acabar com ele. Mas antes disso, o turbilhão de demônios só se tornará mais desenfreado, e sua ferocidade varrerá todo o território do país da Passagem de Fogo. Eventualmente, se transformará em uma grande catástrofe que devastará todos os seres vivos. A dança frenética dos 10.000 monstros. Capítulo 233. Início do Ano Novo. Ao amanhecer, o primeiro raio de sol atravessou as nuvens sombrias e caiu sobre a vasta terra branca. Na vila de Xuixen, a fumaça da lareira matinal subia gradualmente. Embora a véspera de Ano Novo tivesse acabado de passar e as crianças que ficaram de vigília até Mei ainda estivessem dormindo profundamente, as crianças felizes acordaram cedo e saíram correndo de suas casas para mostrar suas roupas novas para seus pequenos vizinhos. Para as crianças, roupas novas e comida suntuosa eram a maior alegria. Até mesmo o anfitrião, ao ver a abundância de grãos e arroz e os novos móveis adicionados à casa, não pode deixar de mostrar uma expressão feliz. Na montanha Anil, uma garota chamada Xiao Ai empurrou a porta e saiu. O que ela viu foi uma vasta extensão branca. Embora não fosse espessa, a neve havia deixado a área em frente ao templo do Deus Lobo completamente branca. Guian e o pássaro gordo estavam ombro a ombro no topo de uma árvore, dormindo profundamente. No entanto, após uma noite de neve, suas cabeças e corpos estavam cobertos de neve. Xiao Ai pareceu um tanto confusa com a cena, olhando inconscientemente para o topo de sua cabeça. No céu, a enorme nuvem de vórtice ainda girava lentamente. Mas não deveria haver neve sob essa nuvem de vórtice, e agora está nevando muito. Xiao Ai hesitou e olhou para o homem vestido de branco, parado com os braços atrás das costas no cenário nevado, chamando cuidadosamente. O Deus Lobo, esta neve, eu fiz nevar. Lueng se virou com um sorriso e disse, que tal? O cenário nevado não é lindo. Xiao Ai assentiu instintivamente, mas ainda se sentiu confusa. Mas como poderia haver neve sob as nuvens escuras? Será que o Deus Lobo dispersou as nuvens escuras ontem à noite? No entanto, houve uma grande comoção quando as nuvens escuras se juntaram e se dispersaram. Ela não podia estar desavisada. A menina ainda estava confusa. Lueng explicou com um sorriso. Estas nuvens escuras trazem uma onda de chuva espiritual a cada poucos dias. Embora seja bom para as montanhas, aconteceu de chover ontem à noite. Na véspera de Ano Novo, se chovesse muito, isso não atrapalharia todo mundo. Felizmente, recentemente adquiri alguns conhecimentos sobre o método do trovão celestial, então transformei temporariamente a chuva em neve. Agora que nevou bastante durante a noite, a montanha Anil finalmente está em sintonia com este inverno. E você não disse antes que a paisagem nevada é linda? Sorrindo, Lueng disse. Agora você pode ver a paisagem de neve nas montanhas, o que pode ser considerado um presente de Ano Novo meu para você. As palavras de Lueng fizeram a menina corar levemente. Ela mencionou essa frase no caminho para comprar produtos de Ano Novo na cidade de Luoyi, enquanto caminhava entre as montanhas cobertas de neve e gelo e conversava com o Deus Lobo. Inesperadamente, o Deus Lobo lembrou-se disso. A menina agarrou a manga, suas emoções estavam tumultuadas enquanto sua pele ficava cada vez mais rosada. Lueng riu baixinho e olhou para trás de Xiao Ai, dizendo, Sun Yan também acordou. Em frente ao templo do Deus Lobo, um macaco branco com pelos por todo o corpo estava agachado na escada de madeira, parecendo hesitante e perplexo com a cena à sua frente, aparentemente atordoado pela paisagem nevada. Lueng acenou para Sun Yan com um sorriso e disse, venha aqui, tenho algo para te contar. O chamado de Lueng fez o macaco branco hesitar por um instante.
Ele lançou um olhar furtivo para Xiaowai, não muito longe, e viu que a garota de cabelos prateados com orelhas de animal havia retomado seu comportamento indiferente de sempre. Então o macaco branco correu cautelosamente para o lado de Lueng. Lueng olhou para a garota e um macaco na frente dele e disse com um sorriso: "O ano novo chegou depois que a véspera de ano novo passou. Em seguida, vou me isolar em meditação. Mas desta vez, o isolamento é um pouco diferente de antes. Posso não ter energia para cuidar dos assuntos da montanha. Portanto, durante meu período de isolamento, todos os assuntos da montanha serão administrados por você, Xiaowai. Você deve supervisionar o cultivo de Sun Yan. É claro que esse macaco não é como você, ele é apenas um cultivador de animais comum, incapaz de cultivar continuamente por 12 horas sem parar. Portanto, para o seu tempo livre após o treino, você também deve relaxar adequadamente, sem ficar sempre observando como um prisioneiro. No seu tempo livre, você também deve dar a ele um espaço recreativo e tranquilo para brincar." Lueng disse: "Para todos os seres vivos, o momento mais feliz da vida é quando eles são ignorantes e se concentram apenas em brincar. Não devemos apagar essa natureza e tirar-lhes a alegria. Claro, Sun Yan, seu macaco, não pode ser preguiçoso. Durante meu isolamento, você deve se cultivar bem e não irritar a Xiaowai, senão ela vai te esfolar e eu não vou me importar. Espero que quando eu sair do isolamento, não haja um casaco de pele de macaco sobrando em casa." As palavras que Lueng falou com um sorriso fizeram Sun Yan, que estava encantado, ficar pálido e incapaz de rir. Porque era possível sentir que depois que Xiaowai ouviu as palavras do Deus Lobo, seus olhos ficaram sutilmente mais frios. Só depois de terminar os negócios de Sun Yan, Lueng se virou para Xiaowai e disse: "Durante meu retiro, se houver visitantes, precisamos entretê-los bem. Depois que a notícia do incidente do Mar do Sul se espalhar, pode haver alguns cultivadores que virão com outras intenções. Esses visitantes de além das montanhas, eu os deixo em suas mãos capazes. Mas boa hospitalidade não significa ceder ou fazer concessões. Se você se deparar com pessoas insolentes, você pode afastá-las." Lueng riu baixinho. "Se Candle Dragon e Gil me vierem, por favor me avise e eu os receberei pessoalmente. No entanto, além desses dois indivíduos, confio outros visitantes a você." No chão nevado em frente ao templo do Deus Lobo, Lueng explicou cuidadosamente uma série de assuntos para Xiaowai que precisavam de atenção. Para uma criança da idade dela, muitos assuntos eram complexos demais. No entanto, Lueng estava muito tranquilo em relação a Xiaowai. Depois de explicar as questões de reclusão, Lueng levou Sun Yan e Xiaowai para o jardim de pêssegos atrás da montanha e enterrou ali a bengala de madeira de pessegueiro do ancião Tao, que restaurava a vida, por milhares de anos. Esta madeira de pessegueiro contém uma vitalidade rica e sua fonte é semelhante à dos pessegueiros do jardim de pessegueiros. Após usar o trovão celeste para criar rachaduras na madeira de pessegueiro, Lueng enterrou a cana no subsolo. Através das rachaduras geradas pelo trovão celeste, a vitalidade dentro da cana se difundirá continuamente e nutrirá os pêssegos no pomar. Dessa forma, talvez acelere o amadurecimento de todos os pêssegos do pomar. A proteção do pomar de pêssegos foi confiada ao pássaro gordo e preguiçoso por Lueng. Guyan e Sun Yan são muito rebeldes, é impossível para eles protegerem o jardim de pêssegos. Embora Xiaowai tenha um temperamento brando, ela é responsável por todos os assuntos da montanha, mas nem sempre consegue se concentrar no pequeno pomar de pêssegos. Portanto, Lueng entregou este pomar de pêssegos ao pássaro gordo e preguiçoso. O pássaro gordo não se opôs a isso. Mesmo que Lueng tenha prometido dar-lhe o maior pêssego quando as frutas estivessem maduras, o pássaro gordo e preguiçoso permaneceu indiferente. Foi assim que Lueng partiu depois de dar todas as instruções e retornou ao palácio divino subterrâneo. Desta vez, ele deve abrir o pesado portão celestial e entrar no reino do verdadeiro cultivo. Capítulo 234.
A realização divina. No subsolo vazio do Palácio Divino, uma energia espiritual amarelo clara da terra flutuava elegantemente. O espírito maligno Molo, que sempre gritava miseravelmente e era constantemente atingido por trovões celestiais, agora foi aprisionado por Lueng em uma posição inferior e até silenciado para evitar perturbar seu cultivo. Se estiver disposto a cometer suicídio, pode desistir da resistência diretamente, pois Lueng já havia criado a prisão do trovão celestial com antecedência. Se o espírito maligno Molo deixar o corpo de Ufeng e desistir da resistência, o trovão celestial dará uma boa surra nesse demônio, poupando até mesmo Lueng do trabalho de agir pessoalmente. Pode-se dizer que é muito humano. Entretanto, com a teimosia demonstrada por esse espírito maligno Molo, não há necessidade de esperar que tal coisa aconteça em curto prazo. Depois que Lueng entrou no subterrâneo do Palácio Divino, ele imediatamente começou a cultivar em reclusão. O avatar divino branco se manifestou e sentou-se de pernas cruzadas no vazio, vagamente conectado com o enorme lobo branco no chão. Um diagrama dos 8 trigramas apareceu silenciosamente na palma divina de Lueng. Lueng nunca teve tempo para estudar este misterioso diagrama dos 8 trigramas derivado do mar de estrelas da Via Láctea. Agora que retornou à montanha, finalmente tem tempo de sobra para explorá-lo. Sem hesitar, os olhos de Lueng se fecharam levemente, e sua mente mergulhou diretamente, começando a tocar e sentir os misteriosos 8 trigramas em sua palma. Lueng teve uma intuição inexplicável de que o misterioso diagrama dos 8 trigramas seria de grande ajuda para ele no momento. No entanto, Lueng estava muito curioso sobre a assistência específica que ela forneceria. Quando os pensamentos de Lueng tocaram, os 8 trigramas em sua palma se tornaram mais brilhantes e óbvios. Um vasto poder antigo começou a emergir dos 8 trigramas e lentamente se espalhou pelo corpo de Lueng. A respiração desolada abalou a mente de Lueng. Até o momento em que o brilho se torna extremamente forte. Zumbido. De repente, a mente de Lueng zumbiu alto. Então, Lueng no vazio abriu lentamente os olhos. Contudo, o cenário ao seu redor não era mais o Palácio Divino subterrâneo. Lueng, vestido de branco, agora estava sentado de pernas cruzadas dentro do vasto mar de estrelas, cercado pelas estrelas giratórias da esfera celeste e pela brilhante luz das estrelas iluminando o céu noturno. Enquanto isso, o vasto mundo abaixo se estendia até os confins da terra. Confrontar o mundo grandioso e vasto abalou a mente de Lueng. Entretanto, ainda mais chocante foi a aparência do mundo diante dos olhos de Lueng. Não era um mundo tridimensional, mas além disso, 4 dimensões, 5 dimensões, e ainda mais. Os olhos de Lueng pareciam compreender tudo entre o céu e a terra. Ele parecia transcender todos os seres, ultrapassar todas as dimensões. Esta vasta terra, as estrelas infinitas e tudo o mais se revelavam diante de seus olhos. Ele não só consegue ver o contorno de todas as coisas no mundo, mas também consegue ver cada célula e verme dentro delas. Aos olhos de Lueng, todos os seres vivos não são nada mais que uma tela desdobrada. Agora, é como se ele estivesse em um mundo tridimensional, com vista para um mundo bidimensional de linhas. Tudo parece tão claro e sem nenhuma ocultação. Vagamente, ele consegue até ver uma linha após a outra e um nó após o outro. Espaço, ele pôde até ver os nós no espaço. Havia até linhas de tempo. Entre o céu e a terra, ele é preenchido por pequenas linhas densamente compactadas. Essas pequenas linhas aumentam e fluem a cada minuto e segundo, aparentemente comuns. No entanto, quando a mente de Lueng mergulhou nelas, ele viu uma cena completamente diferente em seu campo de visão. Na borboleta batendo suas asas e voando para o céu, havia inúmeras linhas, parecendo levar a cada segmento de sua vida. Lueng escolheu aleatoriamente algumas das linhas finas para observar, e o que ele viu em seu campo de visão não era mais a borboleta colorida. O verme frágil que lutava para sair da casca do ovo, a lagarta coberta de pelos, mordiscando folhas, o corpo imóvel enrolado dentro do casulo. Cada linha leva a um certo fragmento na vida da borboleta.
Entretanto, tudo que Lueng podia fazer era ler e observar. Quando ele tentou atravessar as pequenas linhas e inserir o tempo atrás delas, ele não conseguiu. Mesmo assim, a cena diante dele ainda deixou Lueng completamente atônito. Seus olhos conseguiam ver claramente as linhas do tempo. Eles conseguiam ver através do passado e do presente. Entretanto, uma crescente sensação de agitação em seu coração o fez perceber que esse estado místico e enigmático não poderia ser sustentado para sempre. Ele não chegou a tal reino. Para ele, esse reino transcendental e misterioso não era a maior ajuda para observar a história, mas era para a iluminação. Neste reino profundo, tudo sob o céu, todos os seres, foram analisados por ele e reduzidos à sua essência mais pura. Isso inclui a base do caminho do cultivo e as técnicas secretas de cultivo. Muitas coisas que originalmente eram difíceis de entender, perceber ou conceber podem ser vistas claramente em tal estado, e vistas ainda mais longe. No vazio, Lueng sentou-se de pernas cruzadas em meio às inúmeras estrelas e fechou os olhos novamente. Isso pertence ao método de cultivo que ele foi pioneiro e atingiu o estado máximo de dedução. Embora inspirado pelos dois métodos de cultivo de alto nível, habilidade divina e suprademoníaco, ele mal conseguiu deduzir o reino após a porta do céu. No entanto, ele agora está a uma altura incrivelmente elevada. Olhando para trás, todos os detalhes e dificuldades na dedução do método de cultivo tornam-se subitamente claros. As estrelas brilhantes brilhavam no céu, acompanhadas de relâmpagos. Além da montanha Anil, um vento frio uivava. Logo após Xiaowai se despedir do deus lobo, ela levantou a cabeça surpresa e olhou para o céu. O céu estava vazio, com o sol que costumava irradiar luz desaparecendo sem ser notado. Uma abundância de estrelas reapareceu no céu, enquanto a noite escura cobria completamente a terra. A noite chegou prematuramente 7 ou 8 horas. Os olhos de Xiaowai se arregalaram um pouco. No acampamento do Departamento de Ataque de Vento, no sopé da montanha, o velho sumo sacerdote tremia de horror, abrindo rapidamente as cortinas da tenda para testemunhar esse terrível fenômeno cósmico. Ele pensou em uma lenda antiga: dia e noite invertidos, o divino está compreendendo o grande Tao. A expressão do velho quase congelou devido ao choque. O deus lobo tinha acabado de começar a cultivar, e uma mudança tão horripilante ocorreu neste mundo. Será que o reino do deus lobo já havia alcançado o nível dos antigos sábios? Mais assustador do que ele imaginava. Em meio à neve pesada, uma bonequinha delicada escapou por pouco de um grupo de bruxos voadores do território do Passo do Fogo. Antes mesmo de conseguir recuperar o fôlego, ela testemunhou aquela cena invertida de dia e noite. Sob a vasta extensão de estrelas, Erba Gorman ficou completamente perplexo. Qual é a situação? Eles mal podiam acreditar no que viam. Será possível que um ser tão poderoso sobreviva neste mundo? Eles não foram exterminados. O deus Homem-Erba, que sobreviveu aos tempos mais antigos, estava ainda mais consciente do significado do que estava acontecendo diante de seus olhos. Aquela foi uma cena assustadora raramente vista. Será possível que, diante das repetidas catástrofes terrestres, ainda existam sobreviventes que escaparam da rede? As 4 sombras fracas do reino das sereias do Mar do Sul apareceram novamente nas 4 direções da Ilha do Inferno Extremo quando o céu e a terra mudaram de cor e as estrelas encheram o céu. Entretanto, comparado ao Erba Gorman, que conhece a história por dentro, a reação dessas 4 sombras é muito mais calma. Eles olharam para cima com expressões chocadas. Assim como o velho sumo sacerdote da tribo Li, também se lembraram da lenda. Haverá outro sábio que alcançará a iluminação neste céu e nesta terra. As sombras murmuravam e discutiam suas opiniões entre si em voz baixa. Dentro do Fire Pass Country, uma mulher ruiva acabou de passar pelo portão da cidade e viu o céu estrelado. Sua expressão era levemente surpresa. Não estava amanhecendo? Porque já está escuro. A mulher de cabelos ruivos murmurou curiosamente, expressando a curiosidade no coração de muitas pessoas neste mundo.
Entretanto, depois de ficar parada no portão da cidade e olhar para cima com curiosidade por um tempo, observando as estrelas sempre brilhantes no céu, a expressão da mulher gradualmente se tornou desagradável. Caramba, a mulher de cabelos ruivos murmurou suavemente. Não pode ser tão assustador. Ela silenciosamente agarrou a jarra de vinho em sua mão. Um ser divino que alcançou a iluminação, e ainda assim tão arrogante e barulhento ao anunciá-la ao mundo. Quem poderia ser, para se comportar dessa maneira? Inconscientemente, seus olhos assumiram um olhar sinistro, enquanto ela olhava na direção do templo do Deus do Fogo. Entretanto, ao avistar a enorme cúpula do templo do Deus do Fogo, Lian Shanjin recuou como se tivesse sido queimada e rapidamente desviou o olhar. Lian Shanjin murmurou para si mesma enquanto tomava um gole de álcool para esconder suas emoções. Droga, será que pode ser esse idiota mesmo? Capítulo 235. A escritura do Tao aparece no mundo. No céu noturno, estrelas enchiam os céus. Além disso, essas estrelas densamente aglomeradas não eram como as do passado. Elas não estavam em um estado estacionário, mas estavam se movendo rapidamente. A luz brilhante e deslumbrante das estrelas tremeu, e a cena magnífica das estrelas mudando de posição podia ser vista claramente até mesmo pelos olhos nus das pessoas comuns. Esta estranha cena noturna fez com que todos nesta terra olhassem para cima com espanto e incerteza. No entanto, o número de pessoas que conheciam o significado por trás desse fenômeno era, em última análise, pequeno. Mais criaturas ficaram surpresas e impressionadas com o fenômeno espetacular, constantemente fazendo conjecturas. A noite escura como Dreu envolveu silenciosamente o mundo. Além da luz trêmula das estrelas e das constelações girando, parecia que nada mais estranho havia ocorrido, e a tensão e o medo das pessoas diminuíram gradualmente. Com o passar do tempo, até as crianças puderam sair de casa e aproveitar a esplêndida paisagem noturna. Para as pessoas, esse tipo de ciclo invertido de dia e noite era realmente muito novo. Entretanto, com o passar do tempo, segundo a segundo, 1 hora, 5 horas, 12 horas, o tempo flui continuamente, e as incontáveis estrelas ainda brilham no céu. A noite escura ainda envolve o mundo. O sol escaldante que deveria ter nascido novamente ainda não está à vista. Então chegou a 19ª hora, a 20ª hora, a 30ª hora. De acordo com o passado, muitos dias e noites se passaram, mas o mundo ainda está imerso na escuridão, sem o sol escaldante. A noite fria gradualmente se torna fria. Na Terra, que já estava no meio do inverno, o frio se intensificava ainda mais devido à ausência de luz solar. Até mesmo as crianças, animadas e travessas, não tinham coragem de se aventurar lá fora no frio intenso. Elas, junto com seus pais, se aconchegavam perto do fogo para se aquecer. Uma certa preocupação estava presente no coração das pessoas, causando ansiedade. O sol nunca mais nascerá? Veio a pergunta. Se o sol nunca mais nascesse, o que aconteceria? Tais preocupações e ansiedades emergiram no coração das pessoas. Um certo pânico se espalhou entre todos os seres vivos. Felizmente, quando a 60ª hora passou, as estrelas trêmulas e giratórias no céu gradualmente se acalmaram e pararam de se mover. Depois, um sol radiante surgiu lentamente no horizonte leste. A brilhante luz do sol iluminou novamente esse mundo. No momento em que a luz brilhante do dia apareceu, as pessoas que estavam preocupadas e com medo durante 5 dias e noites comemoraram com alegria. Enquanto isso, dentro do palácio divino sob a montanha Anil, Luen, em suas vestes brancas, abriu lentamente os olhos. Diante dele, uma placa de pedra em branco flutuava no ar. Esta placa foi temporariamente dividida e moldada nas rochas da montanha e era bem comum. Mas agora esse material de pedra comum mostra um impulso extraordinário. Lueng não apenas dedicou muito esforço a isso, mas também registrou as técnicas de cultivo que obteve de sua meditação por 5 dias e 5 noites. Embora não haja palavras no tablet, ele não precisa de nenhuma. Com um aceno de manga, 2 caracteres pintados em ferro e com ganchos prateados surgiram na placa. Escritura do Tao.
Essas duas palavras simples, porém arrogantes, representam a maior expectativa de Lueng em relação a essa técnica secreta de cultivo. Porque as artes marciais nesta placa de pedra não pertencem mais à categoria de habilidades comuns. Seja um cultivador humano, um cultivador de demônios ou até mesmo um cultivador divino, todos os cultivadores neste mundo podem encontrar seu próprio caminho nesta escritura do Tao. Adequado para todos os cultivadores entre a grande maioria dos seres. Essas artes marciais são perfeitas para a montanha Anil hoje em dia. Lueng, que cultiva o trovão celestial. Xiao Ai, uma cultivadora humana que mistura o trovão celestial e o poder do desejo divino. Sun Yan, uma cultivadora de demônios puros. E Gu Yan, cuja situação é pior que a de Xiao Ai, todos na montanha Anil podem cultivar a escritura Tao e encontrar o caminho mais adequado para si. A partir de agora, clã e talento não serão mais um problema na montanha Anil. Cada discípulo da montanha Anil pode cultivar a escritura do Tao e certamente seguirá o caminho que melhor se adapta ao seu físico e talentos, evitando a situação de ser ineficaz devido a talentos e métodos de cultivo inadequados. No Palácio Divino Subterrâneo, como Lueng escreveu na placa de pedra, a atmosfera magnífica e grandiosa do interior gradualmente diminuiu, restaurando sua aparência simples. Se colocado do lado de fora, as pessoas comuns o considerariam apenas uma tábua de pedra comum e não conseguiriam perceber seus mistérios. É claro que, mesmo que pessoas de fora soubessem que a tábua de pedra registrava as escrituras do Tao, sem a permissão de Lueng, elas não seriam capazes de compreender nem um pouco do profundo significado contido na tábua. Com esse pensamento, um sorriso apareceu no rosto de Lueng. Os 8 trigramas em sua mão haviam desaparecido há muito tempo quando ele entrou naquele profundo e misterioso estado transcendente. Depois de 5 dias e noites de realização, ele ganhou muito, sem mencionar que ele também deduziu um conjunto incrível de habilidades. A consciência espiritual do ancião no misterioso céu estrelado, independentemente de ser o imperador Fuxi ou não, é digna da admiração de Lueng. Afinal, tal reino não foi alcançado nem mesmo por Dragão da Vela e Gilmi. Caso contrário, os 3 não teriam passado tanto tempo discutindo o Tao na rocha. Antigamente, Lueng acreditava que o Dragão da Vela representava a força mais poderosa do mundo. Entretanto, naquele momento, ele percebeu que realmente existe um ser além de todas as dimensões, incluindo o tempo e espaço. Tal ser, capaz de ver através de todo o tempo que passou e virá, transcendendo tudo, deve ser um estado realmente maravilhoso. Lueng ansiava por isso em seu coração. Com um leve aceno de sua manga, a placa de pedra na frente de Lueng voou do chão do Palácio Divino para o solo da montanha Anil e rapidamente se moveu pelo subterrâneo. Logo, ele chegou em frente ao templo do Deus Logo, na superfície. O templo do Deus Logo, feito somente de madeira, não era grandioso, e a simples placa de pedra silenciosamente erguida em sua frente não tinha o brilho da luz divina. Entretanto, os discípulos como Xiao Ai Sun Yan na montanha já haviam recebido a mensagem de Lueng e todos foram ao templo do Deus Logo, esperando fielmente. Quando viram a placa de pedra sem adornos, todos hesitaram momentaneamente, como se tivessem visto estrelas brilhantes, vastos rios de estrelas e a vasta extensão de terra. Os mistérios do Tao se desdobraram lentamente diante de seus olhos. Cada um deles viu o caminho que melhor lhe convinha e compreendeu a técnica de cultivo que era mais adequada para si. No subterrâneo do Palácio Divino, Lueng deu um suspiro de alívio e sorriu ao ver a cena acima do solo. Deixe a tábua de pedra do lado de fora. De qualquer forma, ela está conectada às nuvens escuras no céu, e qualquer um que tentar movê-la atrairá a ira dos raios do céu. Lueng não acreditava que alguém pudesse ficar sob aquelas nuvens escuras e resistir aos incontáveis raios para roubá-lo. Se existissem seres tão poderosos, eles não precisariam mais desta tábua de pedra. Pensando assim, Lueng deixou de lado suas preocupações com Xiao Ai e começou a cultivar suas próprias técnicas, baseadas em suas inferências. Finalmente, Lueng, que estava preso do lado de fora do portão do céu devido a um impasse, agora podia empurrar e abrir o pesado portão.
pensando na porta do céu se abrindo, até ele, em seu estado atual, não pode deixar de se sentir um pouco animado e alegre. Capítulo 236. O Palácio do Céu, mar e nuvem. Acima do vasto mar de nuvens, uma enorme e pesada porta do céu erguia-se nas nuvens. Mesmo com o ataque Thunderbolt de Luen, a pesada porta celestial só pôde ser forçada a ter uma pequena abertura, mas agora finalmente há esperança de abri-la completamente. Luen, vestido de branco, riu muito e voou diretamente em direção à enorme porta celestial à sua frente. Diz o ditado: se fosse fácil, todo mundo faria. Muitas vezes, o mundo é assim. Para Luen, que antes não conseguia entrar pela gigantesca e pesada porta celestial, era extremamente difícil mover até mesmo um único pedaço dela. Entretanto, diante de Luen, que havia deduzido a escritura do Tao e há muito tempo via o fim da estrada, esta porta do céu não era nada mais do que um fino pedaço de papel que poderia ser facilmente aberto com um toque suave. Ele voou em direção à porta celestial, sem nenhuma luz divina ofuscante ou impulso capaz de abalar a terra. Simplesmente estendeu a mão e tocou a enorme porta celestial, e ouviu um forte estrondo. A enorme porta celestial, elevando-se nas nuvens, abriu-se lentamente para ambos os lados. O trovão branco e brilhante brilhou dentro da porta do céu. O vento frio do tipo Yin soprava em seu rosto. Luen permaneceu em meio à rajada de vento e trovão, seu espírito imóvel, mas sua expressão estava ligeiramente atordoada. A cena depois do portão do céu, no entanto, era um pouco diferente do que ele havia previsto. A névoa branca e nebulosa se transforma em um vasto mar de nuvens, permeando o mundo além da porta do céu. Em meio às nuvens enevoadas do mar nebuloso, é possível discernir vagamente as sombras vagas de pavilhões e palácios, incluindo o divino palácio celeste do mar nebuloso, depois da porta do céu. Ao testemunhar tal cena, até mesmo Luen, que já havia desistido de seu caminho de cultivo, não pode deixar de se sentir atordoado. Essa cena era diferente do que ele havia imaginado. Após a abertura da porta celestial, os cultivadores entram no próximo reino e começam a condensar as 5 energias em seu peito, e várias habilidades mágicas começam a aparecer. Ao mesmo tempo, a tribo demoníaca começa a tomar forma, e os cultivadores humanos começam a aumentar sua expectativa de vida neste reino. Em teoria, o mundo além da porta celestial deveria levar a um mar de Qi árido e caótico. Os cultivadores devem separar as 5 energias em seu peito, acalmar esse mar de Qi e condensá-lo em uma entidade única para poderem cultivar novamente nas 3 luzes Hua. Depois que a porta celestial de Luen se abriu, o que apareceu diante de seus olhos não foi desolação ou suas 5 energias vitais em seu peito, mas um palácio do céu, mar e nuvens. E as 5 energias vitais no peito. Mesmo que a Fundação Yaven Thundertal desafie a lógica, a cena além da porta celestial é muito bizarra, não é? Mesmo que seu peito não estivesse cheio com suas 5 energias vitais, Luengo teria aceitado se estivesse apenas cheio de relâmpagos brilhantes. No entanto, esse misterioso e peculiar palácio do céu, mar e nuvem realmente leva ao céu depois de passar pela porta celestial? Depois da porta celestial, os olhos de Lueng estavam estranhos. Originalmente, ele deveria ter entrado pela porta do céu e começado a condensar as 5 energias em seu peito. No entanto, a cena diante dele dificultava sua movimentação, ele nem conseguia sentir as 5 energias em seu peito. Onde poderia condensá-las? A fundação tal do trovão celestial era realmente extraordinária. Nem mesmo Lueng conseguia entender a situação atual. No entanto, seus horizontes ampliados permitiram que ele gradualmente descobrisse algumas pistas. Este palácio celestial dentro das nuvens parecia estar em algum lugar entre a realidade e a ilusão, não um palácio celestial real, mas como um mapeamento de textura incrivelmente real. Percebendo isso, Lueng hesitou por um momento, então entrou no portão celestial. O mar nebuloso de nuvens rapidamente engolfou Lueng. No entanto, naquele instante em que as nuvens o envolveram, uma clareza surgiu na mente de Lueng em relação ao misterioso mar de nuvens atrás do portão celestial.
Sua expressão gradualmente se tornou calma. Afinal, não é tão incomum assim. Embora não haja 5 energias no palácio céu, mar e nuvens, a base do cultivo é a mesma. O cultivo do cultivador comum é condensar as 5 energias no peito, estabilizar o mar caótico de Ki atrás do portão celestial e dar origem ao brilho triplo do seu próprio mar de Ki. O cultivo de Luengo, por outro lado, é trazer o trovão celestial e a energia espiritual para seu corpo, dissipando a névoa nebulosa, revelando gradualmente o palácio do céu, mar e nuvens, que fica entre a realidade e a ilusão. Embora seja muito mais difícil do que condensar as 5 energias no peito, é essencialmente o mesmo princípio, não é? Outras pessoas condensaram as 5 energias em seu peito, enquanto eu dissipava a névoa no palácio celestial. Estamos cultivando a mesma coisa e ambos temos um futuro brilhante. Cof cof. Entretanto, depois que a neblina neste palácio do céu, mar e nuvens for dissipada, essas imagens falsas entre a realidade e a ilusão se solidificarão completamente e criarão um verdadeiro palácio do céu, mar e nuvens. Algo dará errado. Lueng estava um tanto incerto e surpreso. Uma situação tão estranha, sem mencionar ele mesmo, mesmo se o dono do mar estrelado que deu a Lueng o diagrama dos 8 trigramas visse, ele ficaria perplexo. Afinal, a condição de Lueng pode realmente ser considerada a primeira desse tipo na história. Na névoa, Lueng hesitou por um longo tempo e finalmente suspirou impotente, aceitando a realidade. Nesse ponto, ele não poderia parar de cultivar. Seu cultivo usando o trovão celestial já era diferente do de pessoas comuns. Hoje em dia, não é de se surpreender que a cena depois da porta do céu seja diferente da das pessoas comuns, não é? Deixando de lado seus pensamentos complicados, Lueng soltou um longo suspiro e começou a cultivar. No entanto, antes do cultivo, há mais uma coisa a fazer. No palácio divino subterrâneo, Lueng, vestido de branco, abriu lentamente os olhos e olhou para o enorme lobo branco à sua frente. O corpo do lobo branco era como o de uma fera lendária e ancestral. Mesmo que permanecesse ali, quieto, ainda possuía uma aura feroz que fazia com que as pessoas não ousassem ofendê-lo. O corpo deste lobo branco era a carne de Lueng neste mundo. No entanto, em última análise, não era o verdadeiro corpo físico de sua alma. Ao entrar nos portões do céu, Lueng realmente percebeu o maior desafio de abrir os portões. Embora houvesse razões para o futuro incerto que o aguardava, a razão mais profunda era que sua alma e seu corpo físico não estavam firmemente fundidos. Afinal, era o espírito de um viajante do tempo, sempre um tanto distante do corpo físico. E agora, para que Lueng continue seu cultivo, ele deve primeiro eliminar esse perigo oculto. A primeira solução é deixar o corpo físico e a alma se fundirem completamente, se condensarem, e continuar cultivando a identidade de um demônio lobo. A segunda solução é assumir a liderança da alma humana e refinar completamente o espírito. Mas, dessa forma, você só pode andar pelo mundo na forma do espírito e nunca assumir a forma física. Dentro do palácio divino, Lueng suspirou enquanto olhava para o demônio lobo branco à sua frente, com uma mente complexa. Cada um desses dois planos tem suas vantagens, mas, no final, ele escolheu o segundo método de cultivo. Embora a primeira opção fosse a mais segura e rápida para ele, com a solidificação de seu corpo físico e espírito primordial se complementando, a velocidade de seu cultivo era muito superior à de cultivar apenas o espírito primordial. Além disso, ao escolher a primeira opção, Lueng poderia se transformar em uma forma humana e não precisaria mais viajar em sua forma demoníaca. Contudo, os benefícios da segunda opção foram ainda maiores. Ao cultivar o espírito primordial, ele manteria para sempre a pureza de um espírito primordial humano, sem se preocupar com conflitos com seu corpo demoníaco. Embora a velocidade do cultivo focado no espírito primordial fosse lenta e ele nunca pudesse se transformar em um corpo demoníaco, sendo capaz apenas de andar pelo mundo com um corpo de lobo demoníaco, esse corpo de lobo não era mais um obstáculo para seu espírito primordial. Ele poderia até usar o método mais puro de refinar o corpo para forjar essa carcaça de lobo em um corpo demoníaco extremamente poderoso.
Após atingir níveis avançados de cultivo, o corpo demoníaco e o espírito primordial poderiam até existir independentemente um do outro. Mesmo que o espírito primordial de Luing fosse destruído, ele poderia renascer dentro do corpo demoníaco. Se o corpo demoníaco fosse destruído, o espírito primordial também poderia reforjar o corpo demoníaco. Se Luing escondesse o corpo demoníaco, ele não precisaria temer ser morto por inimigos poderosos, mesmo que seu espírito primordial vagasse pelo mundo. Comparado à conveniência do primeiro plano, os vários benefícios do segundo plano eram realmente irresistíveis. Embora a dificuldade de cultivo do segundo plano fosse muito maior, Luing ainda escolheu resolutamente o segundo plano. O mundo do cultivo está repleto de inúmeros perigos, e incidentes inesperados podem acontecer a qualquer momento. Sem nenhum truque salva-vidas na manga, alguém pode sobreviver ileso, se tiver sorte, mas qualquer contratempo pode resultar em uma catástrofe fatal. Embora o espírito primordial não seja um verdadeiro corpo físico, uma vez cultivado até um certo reino, ele pode agir independentemente, com pouca diferença do corpo físico. Em qualquer caso, quaisquer ações que o corpo físico possa realizar, o espírito primordial também pode realizar. Tendo vislumbrado o reino transcendental através do diagrama dos 8 trigramas em sua mão, a compreensão de Luing sobre este mundo se aprofundou. Ele se tornou ainda mais reverente em relação a este mundo. O trovão celestial matador de deuses e a espada do trovão celestial, embora formidáveis, ainda podem ter oponentes dignos de sua coragem, embora ele ainda não tenha encontrado inimigos daquele nível, e no futuro. Luing deve estar sempre alerta e planejar com antecedência uma retirada segura. De qualquer forma, no futuro, esconda o corpo do demônio e deixe o espírito descer a montanha para caminhar. Aos olhos de fora, que desconhecem a verdadeira situação, eles só pensarão que Luing se transformou. Isso não o impediu de viajar e visitar belos lugares pitorescos. Capítulo 237. Sombra do Demônio. No 5º dia de maio, no calendário lunar conhecido como solstício de verão, o sol escaldante era ofuscante. A 5ª linha do Qianguan no livro das mutações, I Ching, afirma: o dragão voa alto no céu. Este é um símbolo de circunstâncias muito auspiciosas e prósperas. Quando Luing, que estava envolto pelas sinistras nuvens negras da punição celestial, sentiu algo, ele lentamente abriu os olhos. Desde que ele entendeu a escritura do Tao e abriu a porta celestial, ele está em reclusão e meditação há 5 anos. A montanha Anil também está tranquila há 5 anos. No primeiro ano de cultivo, cultivadores de todos os lugares vinham à montanha em busca de conselhos. Havia até mesmo meninos e meninas ajoelhados do lado de fora do portão da montanha, na esperança de se tornarem discípulos, criando uma atmosfera animada. Depois que se espalhou a notícia de que Luing havia derrotado seus inimigos com a espada do trovão celestial no Mar do Sul, ele ganhou alguma reputação no mundo do cultivo e atraiu muitos visitantes curiosos de todos os lugares. No entanto, no final, Xiao Ai mandou todas essas pessoas embora, uma por uma. Luing nunca apareceu pessoalmente. A partir do 2º ano, o número de visitantes diminuiu gradualmente. No 3º ano, como Luing não viajava mais para fora, os rumores sobre ele gradualmente desapareceram. Agora, depois de 5 anos, a maioria das pessoas quase se esqueceu do Deus Lobo que alcançou a fama no Mar do Sul há 5 anos. O mundo do cultivo está em constante mudança, e nunca faltam novas histórias lendárias que chamam a atenção. Sejam as feras ferozes do campo de gelo do norte, os cadáveres ambulantes na terra selvagem do leste, ou as batalhas entre as bruxas do país do Passo de Fogo e os demônios na caverna do Inferno Verde. Essas histórias lendárias são mais atraentes do que o Deus Lobo, que desapareceu por 5 anos. Portanto, Luing também desfrutou de 5 anos de paz sem ser perturbado pelo mundo exterior. Hoje em dia, ele já deixou o Palácio Divino Subterrâneo há muito tempo e entrou diretamente no vazio com seu sentido divino, sentado de pernas cruzadas dentro das nuvens negras no céu.
No centro do vórtice, dentro do olho cheio de relâmpagos da tempestade, Lueng, de branco, fechou os olhos e absorveu o poder do trovão celestial, não precisando mais atrair raios para atingir seu corpo. Esse cultivo não perturba as pessoas com trovões, e é mais conveniente absorver diretamente o poder da calamidade dentro das nuvens negras. Porém, hoje ele foi despertado por uma certa respiração vinda de fora da montanha. Na vila Xuixen, em meio à multidão agitada e aos rituais de oração e sacrifício, havia um leve aroma de poder de desejo flutuando no vazio. Mas esse poder de desejo não foi direcionado a Lueng. Em vez disso, ele se dissipou no vazio, indo em direção a um destino desconhecido. 5 de maio, Lueng olhou para a enorme cabeça de dragão construída com bambu e madeira no topo da vila e de repente percebeu algo. Já é o Festival do Barco Dragão novamente. Todos os anos, durante o Festival do Barco Dragão, quase todas as criaturas deste mundo adoravam o ancestral dragão, independentemente de suas crenças. Lueng não tem certeza sobre a existência do ancestral dragão, mas uma coisa é certa: há muitos dragões neste mundo que controlam os ventos e a chuva. Caso contrário, em uma terra tão vasta, se dependesse apenas do vapor de água para subir, se mover e precipitar para produzir chuva, as áreas do interior, longe da costa, não receberiam chuva e se transformariam em desertos escaldantes, sem sinal de chuva. No entanto, os dragões sempre foram esquivos e difíceis de encontrar, com contato mínimo com todos os seres vivos deste mundo. Mesmo para os cultivadores, o grupo de dragões que controla os ventos e a chuva é uma tribo incrivelmente misteriosa. E todos os anos, a adoração dos aldeões ao ancestral dragão, com seu poder espiritual e incenso, sempre despertava Lueng de seu cultivo. Agora desperto novamente, Lueng interrompeu seu cultivo. Com um pensamento, deixou as nuvens escuras e chegou ao jardim de flores de pessegueiro na montanha. 5 anos se passaram e agora o jardim de flores de pessegueiro mudou completamente sua aparência. Originalmente, os pessegueiros no jardim, com seus pêssegos verdes, mudaram gradualmente a direção do crescimento de suas raízes e começaram a se mover em direção ao cajado de madeira rachada de pessegueiro enterrado no centro do jardim, depois que Lueng o infundiu com nova energia vital. 2 anos atrás, todos os pessegueiros do Jardim de Flores de Pessegueiro se moveram para o centro e se aglomeraram, formando um aglomerado denso. No solo, as raízes intrincadas se enrolavam densamente ao redor do cajado de pêssego do ancião Tao, extraindo dele a energia vital. Desde o ano passado, esses pessegueiros muito próximos começaram a crescer uns em direção aos outros, mostrando uma tendência de se fundirem. E agora, depois que Lueng apareceu, ele descobriu que todos os pessegueiros densamente plantados no centro do jardim de flores de pessegueiro haviam desaparecido. Em seu lugar, havia uma árvore extremamente grossa e alta, que alcançava o céu. Parado sob esta árvore gigante que poderia ser abraçada por 10 pessoas, Lueng ficou sem palavras. Todos os pessegueiros deste jardim estão unidos. Além disso, olhando para cima, o número de frutos de pêssego na copa da árvore que alcançava o céu era muito menor do que antes. Mas cada uma delas era roliça e grande, com uma casca delicada e vermelha brilhante. Já tinha começado a amadurecer. No entanto, o preço era o cajado de madeira de pessegueiro, firmemente entrelaçado pelas raízes da árvore no subsolo. Agora, estava cheio de rachaduras e a vitalidade dentro dele havia sido quase totalmente absorvida. Parece que a especulação de Lueng estava correta. Este cajado de madeira de pessegueiro pode realmente acelerar o amadurecimento dos pêssegos no pomar. Mas todos os pessegueiros do jardim cresceram e se tornaram esta árvore que alcança o céu. Será que ela se transformou de um jardim de pessegueiros em uma árvore frutífera de Juicen? Olhando para o pássaro gordo que meditava com os olhos fechados no topo da árvore, Lueng falou. Fei, informe Xiaoai mais tarde que vários pêssegos amadureceram. Peça a ela para distribuir os maduros entre todos, o que pode ajudar você no cultivo. A voz de Lueng soou de repente.
O pássaro gordo no topo da árvore abriu os olhos e olhou para baixo, mas não viu nada além de um espaço vazio sob a árvore, sem nenhum sinal da figura de Lueng. O pássaro gordo ficou um pouco confuso. Poderia ser uma ilusão. Mas ele ainda voou em direção ao exterior da floresta de pessegueiros para encontrar a garotinha com orelhas de animal de cabelos prateados. Para cultivadores, é impossível ter ilusões. Esta voz deve ser o comando do Deus Lobo. O pássaro gordo bateu as asas e voou para longe, enquanto Lueng, naquele momento, retornou às nuvens negras e começou a cultivar. Por alguma razão, no ano passado, embora tudo na montanha Anil estivesse tão calmo, o coração de Lueng inexplicavelmente adicionou uma sensação de urgência e inquietação. Parece que algo extremamente ruim está prestes a acontecer. Portanto, Lueng nunca ousou parar de cultivar. E assim que Lueng retornou para cultivar nas nuvens negras, a milhares de quilômetros de distância, nas montanhas áridas da montanha Anil, o velho e magro monge tinha acabado de se sentar e beber 2 goles da água do riacho da montanha com as mãos quando sentiu algo. A ação de segurar a água parou ligeiramente. Então, o velho monge largou a água que tinha acabado de pegar e se virou para olhar para trás. Olhar calmo e sereno. Quem? Por que não se mostra? As palavras de Gilmi fizeram o vento na montanha se acalmar um pouco. Depois, ouviu-se uma risada rouca e estranha e quando na floresta. Não é de se admirar que você seja o lendário velho monge Gilmi. Você consegue detectar minha presença. No auge da imortalidade, sou incomparável no mundo. Se estou lá, então existe o paraíso. Alguém que pode se gabar assim deve ter alguma habilidade, não apenas um vigarista. Em meio à risada rouca e estranha, uma figura estranha emergiu da floresta não muito longe. A figura era escura e fraca, mesmo estando sob o sol escaldante, seu rosto e aparência não podiam ser discernidos claramente. Apenas a espessa aura do mal, desenfreada entre o céu e a terra, causou uma leve ruga nas sobrancelhas de Gilmi. Que demônio forte! Gilmi endireitou o corpo e olhou para a estranha sombra escura à sua frente, dizendo: Você tem algum negócio? Capítulo 238. Trava devoradora de demônios. Diante da sombra demoníaca à sua frente, Gilmi ficou sério involuntariamente. Este é o demônio mais poderoso que ele já viu até agora. Se alguém bate a porta proativamente, deve ter intenções sinistras. A sombra olhou para a expressão séria no rosto do velho monge e deu uma risada maliciosa, balançando a cabeça e dizendo: Não precisa ser tão sério, monge. Não vim para te matar. Só quero te perguntar uma coisa e depois ir embora. Há 5 anos, um ser divino atingiu a iluminação na região do Passo de Fogo, fazendo com que o dia e a noite se invertem e as estrelas se deslocam. Posso perguntar se aquela pessoa que atingiu a iluminação naquela época era Vossa Excelência? A pergunta da sombra demoníaca fez o coração de Gilmi se agitar levemente. E se fosse? E se não fosse? Perguntou Gilmi. A sombra demoníaca soltou uma risada estridente, dizendo: Parece que não é você. Nesse caso, nos encontraremos novamente em breve. Depois de falar, a sombra tênue no sol escaldante tremeu levemente, parecendo partir assim. Entretanto, o velho monge perto do riacho balançou a cabeça e disse: Por favor, fique, senhor. Depois de falar, sem prestar atenção em como a sombra demoníaca poderia responder, uma luz roxa voou da bolsa de viagem do velho monge errante e atingiu diretamente a sombra assustadora. Entretanto, apesar da crescente energia demoníaca e dos ventos furiosos, a sombra continuou a rir com vontade e permaneceu ilesa pela luz roxa que a atacava. Num instante, a luz roxa cruzou e cortou a fraca sombra demoníaca, depois retornou e se dobrou de volta na velha bolsa esfarrapada do cultivador a seta. A sombra que foi cortada pela luz púrpura segurou o peito e recuou vários passos como se estivesse gravemente ferida. Por fim, tremeu e apontou o dedo para o velho monge errante, gritando rouca e dolorosamente: Gilmi, você trouxe desgraça para nossa seita. Bang! Com um som abafado, a sombra negra demoníaca explodiu e desapareceu da vista de Gilmi.
Apenas a voz rouca e dolorosamente trêmula parecia ainda ecoar na montanha. Trouxe desgraça para nossa seita, desgraça. O velho monge, segurando uma bolsa de pano esfarrapada, ficou atordoado no lugar e, embora percebesse que a sombra demoníaca já havia partido, ele não tinha mais vontade de persegui-la. Esta frase, a mão do velho monge que segurava a bolsa de pano tremia ligeiramente. A última vez que ele ouviu essa frase foi há 500 anos, quando ele tinha acabado de começar seu cultivo. Essa sombra demoníaca, como ela pode dizer essa frase? Será que é? O velho monge de repente balançou a cabeça, e seus olhos recuperaram a clareza anterior. Ele pôde confirmar que esse demônio definitivamente não era seu mestre. Ser capaz de falar tais palavras deve estar relacionado às habilidades de encantamento controladas pelo demônio. Um demônio tão poderoso, quando um ser tão maligno chegou ao país do Passo de Fogo. Ele mencionou a noite invertida 5 anos atrás, poderia ser que ele foi atraído aqui pela iluminação do ser divino 5 anos atrás? O ser divino que atingiu a iluminação era originário do país do Passo de Fogo. Mas os seres divinos que aparecem no país do Passo de Fogo, Gilmi franziu a testa levemente e inconscientemente olhou na direção da montanha Anil, decidindo visitar um velho amigo. E assim que o velho monge Gilmi mudou de direção, a apenas 200 li de distância desta floresta montanhosa perto de um rio, uma adorável garotinha caminhava na chuva. Seguindo as pistas que havia encontrado há pouco tempo, ela perseguia o velho monge. Mas assim que a menina atravessou o rio e chegou à margem, uma voz rouca soou em seu ouvido. Ah! O homem Deus Erba! A voz rouca estava cheia de surpresa. Parece ainda mais surpreendente encontrar essa garotinha neste lugar. Logo depois, em meio ao vento uivante e à chuva torrencial, uma sombra tênue e peculiar de magia pôde ser vagamente vista. Na terra onde magos lutam contra demônios há 5 anos, este demônio não esconde sua energia maligna. Ele se exibe com ousadia, sem medo algum dos magos que possam rastrear sua energia maligna para encontrá-lo. No momento em que a sombra mágica apareceu, a menina imediatamente mostrou uma expressão cautelosa. Qual demônio maligno ousa bloquear meu caminho? Você está procurando a morte. A menina gritou alto. Ao mesmo tempo, uma luz branca brilhou e outras 15 figuras igualmente pequenas apareceram ao redor dela. 8 meninos e 8 meninas, um total de 16 lindos meninos e meninas, deram as mãos e ficaram na chuva torrencial, todos alertas em guarda. A energia maligna que emanava da sombra mágica à sua frente os atordoou. Quando surgiu um demônio tão maligno no país do Passo de Fogo? Será que essa sombra mágica é a lendária e misteriosa dona da caverna do Inferno Verde? Erba Goldman gritou alto, mas a sombra mágica apenas riu e disse: Vocês, 16 patifes, ainda não aprenderam nada. Vocês todos viveram até ficarem velhos como cachorros. Na voz rouca da sombra mágica, havia um profundo sentimento de desdém. Da última vez eu deixei você escapar, mas desta vez nos encontramos, é seu dia de azar. No meio da chuva forte, uma magia sinistra surgiu. Uma corrente preta como azeviche de repente voou da cortina de chuva e caiu diretamente em um dos meninos. Um grito pungente saiu de repente da boca do menino. Minha alma! Minha alma! Em meio aos gritos pungentes do garotinho, ficou visivelmente claro que sua alma e corpo estavam sendo rapidamente corroídos pela magia negra. No piscar de olhos, metade do seu corpo desapareceu, e sangue preto e fétido escorreu por todo o chão. As crianças restantes ficaram tão assustadas com a cena aterrorizante que rapidamente juntaram as mãos e gritaram em uníssono. A formação mágica 28. A aura divina de pureza e a aura feroz do mal subiram ao céu em um instante, entrelaçando-se na chuva torrencial. Entretanto, antes que pudessem vir resgatá-lo, o garotinho que foi arrastado pelas correntes pretas já estava gritando de agonia, completamente corroído e transformado em sangue negro que caía no chão. Depois, foi lavado e limpo pela água da chuva. As pupilas de todas as 15 crianças estavam arregaladas de espanto.
Porque no momento em que o menino desapareceu, eles claramente sentiram que havia uma alma a menos em sua conexão. Esse irmão mais novo que foi arrastado pelas correntes pretas foi na verdade completamente destruído. Como essa corrente negra como a Zevish poderia corroer suas almas diretamente, ignorando os feitiços deixados pelo imperador para eles? Se for esse o caso, então eles estão realmente condenados. Ao ver essa cena, o mais velho gritou de raiva. Correr! Depois de falar, as 15 crianças instantaneamente se dividiram em 15 raios de luz e voaram em direções diferentes, tentando escapar da terrível sombra demoníaca. Entretanto, no meio da chuva torrencial, as correntes tremeram e chocalharam. A sombra demoníaca riu altivamente, sem prestar atenção à fuga das 15 crianças. Correr! Você consegue mesmo escapar? Há 8.000 anos, eu não conseguia te matar, e agora, com minha trava devoradora de demônios meticulosamente elaborada, você acha mesmo que consegue fugir? Sem deixar esse tesouro para trás, você acha que consegue escapar? HMPH. Vivendo um sonho. Na chuva torrencial, o som de plip-plops foi ouvido um após o outro. A sombra demoníaca permaneceu imóvel, mas então, de repente, 15 correntes negras voaram, abrangendo centenas de metros em um instante e prendendo firmemente cada um dos pequenos na chuva torrencial. Sentindo uma das correntes se soltar, a sombra demoníaca se assustou momentaneamente e então balançou a cabeça. Ele disse com desdém: correr. Correr só trará uma morte mais miserável. Em meio à zombaria desdenhosa da sombra demoníaca, o som de correntes tilintando ressoou enquanto os 14 homens deus erba restantes eram arrastados diante dela e tremiam na chuva torrencial. As correntes negras trancaram suas almas, deixando-os imóveis. Diante desses 14 adoráveis meninos e meninas, a sombra demoníaca zombou. Entreguem o tesouro que estão guardando e eu posso poupar suas vidas. Caso contrário, vocês terão uma morte miserável e terrível enquanto estiverem trancados na trava devoradora de demônios. Sob o bloqueio devorador de demônios, nem mesmo suas misteriosas habilidades de salvar vidas serão capazes de salvá-lo. Capítulo 239. O significado da escritura do Tao. Na montanha Anil, um convidado especial chegou. Quando um monge errante, magro e velho, vestido com linho grosso, apareceu no portão da montanha, Xiaowai rapidamente notificou o deus lobo, que estava em cultivo a portas fechadas usando um método secreto. Então, quando o velho monge errante subiu os degraus e chegou à frente do templo do deus lobo na montanha Anil, Lueng vestido de branco já estava esperando lá. Ao ver o velho monge errante, Lueng sorriu levemente e juntou as mãos em saudação. Velho amigo, faz tempo que não nos vemos. Gilmi olhou para Lueng com leve surpresa e disse: faz 5 anos desde a última vez que nos encontramos. Meu velho amigo, você parece ter mudado muito. Lueng sorriu levemente sem explicação e levou o velho monge errante para sentar-se sob o pavilhão, dizendo: chá simples vinho leve, espero que meu amigo não se importe. Sobre a mesa de pedra, um pote de vinho e 2 taças de vinho, é realmente muito simples. Entretanto, depois que Gilmi bebeu uma xícara de vinho de flor de pessegueiro, ele ficou bastante surpreso. Será que este é o lendário vinho de flor de pessegueiro da montanha Anil? É realmente extraordinário. Lueng riu e disse: por que você está tentando me bajular assim, meu amigo? Você não sabe que o vinho de flor de pessegueiro é bem famoso? Gilmi sorriu e disse: meu amigo tem cultivado nas montanhas, sem envolvimento no mundo humano ou no mundo das artes marciais, então é natural que você não saiba sobre o prestígio e o domínio do nome do deus lobo da montanha Anil 5 anos atrás. Os rumores sobre o deus lobo estão envoltos em mistério. Especialmente este seu vinho de flor de pêssego, meu amigo, tornou-se um item lendário no mundo mortal. Mas agora que o saboreio cuidadosamente, ele realmente faz jus à sua reputação lendária. Lueng serviu outra taça de vinho para o velho monge em resposta à sua exclamação. Então ele riu e disse: meu amigo, sua visita à montanha Anil é especificamente para me elogiar, Lueng.
Lueng percebeu que havia algo na mente do velho monge Jiumi. Então ele perguntou diretamente, sem nenhuma conversa fiada e educada. Diante do sorriso questionador de Lueng, o velho monge não pôde deixar de suspirar e dizer: as palavras do meu amigo acertaram em cheio. Se eu não tivesse nenhum assunto importante para tratar, uma pessoa inútil como eu, um velho cultivador da seta, jamais ousaria pôr os pés na terra encantada do meu amigo. Ah, com um sorriso irônico, Jiumi brincou. Isso é bastante embaraçoso, mas recentemente, enquanto eu bebia água nas montanhas, me deparei com um demônio estranho. Aquele demônio estava cheio de energia maligna e malévola, e era raro ver um monstro assim no mundo. Além disso, seus métodos eram estranhos, e até mesmo eu, um velho cultivador da seta, fui enganado e derrotado, disse ele. Na verdade, vim pedir ajuda ao meu amigo, disse ele. Será que meu amigo sabe sobre a figura divina que alcançou a iluminação há 5 anos? Perguntou Jiumi. Aquele demônio veio especificamente para aquela figura divina que alcançou a iluminação há 5 anos, e é realmente sinistro por sua chegada, acrescentou. Enquanto falava, Jiumi relatou em detalhes seu encontro com o misterioso demônio enquanto descansava nas montanhas. Até mesmo o demônio, que manteve suas ações em segredo desde 500 anos atrás, deixou escapar. Jiumi disse. Agora que penso nisso, talvez aquele demônio tenha algum tipo de magia caótica e maligna, que pode confundir a mente das pessoas com palavras. Seu grito quase destruiu minhas centenas de anos de cultivo espiritual, disse o velho cultivador da seta. Na verdade, se eu o tivesse encontrado 100 anos atrás e ouvido suas palavras para enganar a mente, eu teria sido derrotado por ele, acrescentou. O relato de Jiumi também fez a expressão de Lueng ficar solene. Será que algum demônio chegou ao país do Passo de Fogo? Ele balançou a cabeça e disse, isso é realmente uma dor de cabeça. Diante de Jiumi, Lueng também foi honesto e disse sem rodeios, não vou esconder isso de um bom amigo. As noites sem dormir de 5 anos atrás foram realmente causadas por mim. Recebi orientação da intuição espiritual de um antigo predecessor no Mar do Sul e, em um curto período de tempo, entrei em um reino maravilhoso que transcende tudo. Foi por meio dessa experiência que alcancei a iluminação e criei um método de cultivo. Enquanto falava, Lueng apontou para a placa de pedra em frente ao templo do deus Lobo e disse, dê uma olhada, meu amigo. Esta é a escritura do tal que eu criei. Sob o pavilhão de bambu, o velho monge errante olhou para a placa de pedra ao longe. Então todo o seu corpo tremeu levemente. Ele olhou para Lueng em choque, depois olhou para a placa de pedra e rapidamente folheou o conteúdo. Sob o pavilhão de bambu, seguiu-se um longo silêncio. O velho monge errante ficou profundamente abalado e permaneceu sem palavras por um longo tempo. Lueng sentou-se calmamente dentro do pavilhão de bambu, observando o velho cultivador da seta compreender o tal, sorrindo, mas sem dizer nada. Não muito longe dali, Xiaowai, com cabelos prateados e orelhas pontudas, estava parada, esperando ordens. A menina, que agora completou 16 anos, ainda parece a mesma jovem de antes e seu corpo não cresceu. Lueng também ficou um pouco preocupado com isso. No entanto, esse era um efeito colateral de retornar à vida após a morte, algo que ele não podia mudar e só podia esperar que, no futuro, Xiaowai completasse seu treinamento e fosse capaz de remodelar seu corpo. Enquanto isso, na montanha Anil, tudo é sereno e remoto. Dentro do pavilhão de bambu, o velho cultivador da seta compreendia o tal enquanto o deus lobo sorria. Foi somente quando o sol se pôs no oeste e chegou que o velho cultivador da seta gradualmente acordou do choque. A primeira coisa que o velho cultivador da seta fez ao acordar foi se levantar e se curvar profundamente para Lueng. Meu amigo me deu muitos insights, que me beneficiaram muito. Permita que Jiumi expresse minha gratidão como uma reverência. Após terminar de se curvar, o velho monge errante retornou à sua cadeira de pedra e exclamou, a escritura do tal do meu amigo é realmente uma obra-prima do céu e da terra, digna de ser chamada de método de cultivo número 1 no mundo.
Não é de se admirar que ela possa desencadear a obsessão do dia e da noite. A exclamação do velho monge errante era objetiva e sincera, não apenas um elogio vazio. Quando ele viu a escritura do Tao, todo o seu ser ficou atordoado. Para o velho monge errante, chegar até aqui no caminho do cultivo já é uma jornada difícil e dolorosa. Seu caminho de cultivo foi contra os ensinamentos de seus professores desde o início, o que levou a muitos problemas. Mais tarde, ele entrou sozinho no reino mortal, apegado às suas próprias crenças e cultivando sozinho, constantemente deduzindo e avançando com dificuldade. Para alcançar a iluminação, ele também teve discussões sobre o Tao com alguns cultivadores reclusos e poderosos. Mas o caminho das pessoas comuns não lhe proporcionou nenhuma inspiração. Somente na montanha da queda do dragão, Lueng e seu extraordinário caminho do trovão celestial lhe deram alguma inspiração. Mas mesmo assim, seu caminho a seguir continua confuso e difícil. Muitas vezes, ele até duvidou que não conseguiria mais avançar nem meio passo e morreria em seu reino atual. Depois de ler esta escritura do Tao hoje, ele ficou chocado ao descobrir que seu caminho à frente era tão claro. Muitos problemas que o incomodavam e atormentavam no passado agora estavam facilmente resolvidos. Embora esta escritura do Tao não seja adequada para ele, ele não pode desistir do caminho que está cultivando atualmente para cultivar a escritura do Tao. Entretanto, esta escritura do Tao, que pode acomodar todas as coisas como um vasto rio, permitiu que ele ficasse em uma montanha mais alta e tivesse vista para todas as montanhas, grandes e pequenas. Mesmo sem cultivar a escritura do Tao, ele pode continuar avançando. Portanto, o choque e a admiração por Gilme vêm do coração. Essa emoção intensa é ainda mais forte do que quando ele viu Lueng invocar o trovão celestial matador de deuses, 5 anos atrás. Ele entendeu imediatamente a importância da escritura Tao de Lueng. O caminho do cultivo é árduo e difícil. Mesmo que você tenha as artes marciais de mais alto nível, é difícil encontrar discípulos adequados para usar e transmitir o método de cultivo. Agora que a montanha Anil possui um método de cultivo tão avançado que desafia a ordem natural, cada discípulo na montanha pode trilhar seu próprio caminho. Os métodos de cultivo que cada discípulo cultiva não são apenas de primeira qualidade, mas também os mais adequados para si. Cultivando a escritura do Tao dessa forma, pode-se alcançar mais resultados com menos esforço. Mesmo com pouca aptidão, se alguém seguir a escritura do Tao passo a passo, suas conquistas no futuro superarão em muito as das pessoas comuns. Sem mencionar que todos os discípulos que cultivam a escritura do Tao na montanha Anil têm talentos extraordinários, e com este método de cultivo de alto nível feito sob medida, centenas de anos depois, toda a paisagem da montanha Anil será completamente transformada. Nesse momento, qualquer discípulo da montanha Anil pode facilmente suprimir o mundo. Capítulo 240. Não. O coração de Gilme estava abalado e cheio de emoção. Com esta escritura do Tao para proteger a montanha, se Lueng estiver disposto, o Monte Anil se tornará a existência mais transcendente do mundo. Uma seita que consegue criar os cultivadores mais fortes através de gerações certamente fará com que pessoas do mundo todo os reverenciem. E tal feito nunca foi alcançado por nenhuma seita ou escola no passado. No mundo, há inúmeras seitas de cultivo, como aquelas que buscam a iluminação dentro do mundo e aquelas que a buscam fora do mundo. Muitas seitas de cultivo são tão numerosas quanto peixes no rio. Em teoria, cada escola de cultivo, quando cultivada ao mais alto nível, pode suprimir uma região e possuir um poder insondável. Entretanto, existem diferentes técnicas de cultivo no mundo, com diferentes focos e cultivadores com talentos variados, então é difícil para qualquer cultivador encontrar uma técnica que seja absolutamente adequada para si. Embora a seita Ion seja uma seita de cultivo amplamente difundida, com discípulos em todo o mundo, a maioria de seus discípulos não possui um alto nível de cultivo. No entanto, houve cultivadores inigualáveis nascidos na seita que suprimiram países inteiros.
para alegados reclusos de alto nível, como o pavilhão do céu oculto. Mesmo que os melhores cultivadores frequentemente surjam, muitos discípulos ainda permanecem na obscuridade, e houve vários casos em que o legado quase foi perdido. Mas a montanha Anil é diferente. Com esta escritura do Tao, os discípulos na montanha podem encontrar o caminho mais adequado para si mesmos e não serão impedidos em seu cultivo devido aos seus talentos e ao sistema em que estão. Em outras palavras, desde que a montanha Anil se esforce um pouco para encontrar discípulos, ela pode garantir que cada geração de discípulos seja a melhor e a melhor entre seus pares no mundo. Gilmi olhou para Lueng com profundo sentimento e suspirou interiormente. Ele enfiou a mão na sacola de pano esfarrapada que carregava consigo e tateou seu interior, dizendo: meu bom amigo se iluminou e criou uma técnica que é realmente incrível e também me ajudou muito. Já que me iluminei com você, não posso ser indelicado. Vou dar isso ao meu bom amigo para demonstrar nossa amizade. O velho cultivador da seta falou. Enquanto falava, o velho cultivador da seta tirou um objeto do tamanho de uma palma da sua pequena bolsa esfarrapada e disse a Lueng: aconteceu de eu obter esta coisa enquanto vagava por aí. Não tem rima com tal nem luz divina, mas é extremamente forte. Mesmo com toda a minha força, não consegui machucá-la. Deve haver algum mistério por trás dela. É uma pena que, mesmo depois de estudá-lo por tantos anos, eu não tenha conseguido descobrir seu mistério interior. Agora, estou dando ao meu bom amigo. Talvez ele possa encontrar seu uso maravilhoso, disse o velho cultivador da seta. O velho cultivador da seta entregou o objeto do tamanho de uma palma enquanto falava. Lueng assinou rapidamente com a mão e disse: não, meu amigo, você é muito educado. Eu não posso aceitar isso. Antes de terminar de falar, Lueng viu claramente o que era o objeto do tamanho de uma palma. Feito de cobre verde escuro, com 3 pés e 2 orelhas, o objeto tem um design antigo e simples. Embora tenha apenas o tamanho de uma palma, a textura é clara e visível, e o acabamento e o design são extremamente requintados. Isto é um caldeirão. Lueng pegou o pequeno caldeirão com surpresa e perguntou: onde você conseguiu esse caldeirão, meu amigo? Olhando atentamente para o pequeno caldeirão em sua mão, Lueng não sabia porquê, mas assim que o segurou, seu coração disparou. Embora não o reconhecesse, ele o examinou atentamente. Parecia que ele estava segurando algo muito mais pesado que uma montanha. O corpo do caldeirão de bronze é gravado com padrões misteriosos e peculiares. Depois que ele virou o caldeirão, ele conseguiu ver claramente as palavras gravadas no fundo do caldeirão. Lueng, que não reconheceu os caracteres antigos, ainda foi capaz de entender o significado das 3 palavras graças ao sentido divino residual deixado nelas. Estado verde, caldeirão. No momento em que Lueng leu esses 3 caracteres, mesmo com suas fortes habilidades de cultivo, ele quase arregalou os olhos de espanto. Este caldeirão é chamado de caldeirão verde do estado. Não parece haver um lugar chamado Estado Verde neste mundo, não é? A expressão de Lueng era extremamente estranha. A expressão misturada de choque e descrença deixou Gilmi, que enviou o objeto, muito surpresa. Ah? Então meu amigo realmente sabe sobre isso. Gilmi riu e disse: nesse caso, parece que este objeto é realmente destinado a você, meu amigo. Você não deve recusá-lo, caso contrário eu, um velho cultivador da seta, não conseguiria dormir pelo resto da minha vida, pois recebi tamanha gentileza, mas não consegui retribuí-la. Gilmi riu e fez uma piada. Lueng levantou a cabeça e olhou para ele com uma expressão estranha nos olhos. Colocando cuidadosamente o caldeirão verde do estado, que era do tamanho de uma palma, sobre a mesa de pedra, Lueng então falou com solenidade. Meu amigo, você precisa pensar com cuidado. O caldeirão verde do estado é um objeto divino antigo e extraordinário, com origens misteriosas e pode muito bem possuir o imenso poder de suprimir o céu e a terra. Dar tão facilmente é uma perda enorme, Lueng alertou Gilmi seriamente. O velho monge riu com vontade e disse:
Mas, pela sua aparência, meu amigo, parece que você só ouviu falar do nome Caldeirão Verde do Estado e ficou chocado com suas origens. Quanto aos poderes mágicos específicos deste caldeirão, parece que você também não sabe. Sem se envergonhar da revelação, Lueng sorriu e disse: este caldeirão é, na verdade, um antigo objeto divino chamado 9 Caldeirões do Rei Yu. Foi feito pelo antigo grande deus Yu com o propósito de suprimir os 4 cantos do mundo. Embora eu realmente não saiba qual é o seu poder, acredito que seja um tesouro extremamente precioso no mundo. Meu amigo, você precisa pensar bem se realmente quer se desfazer de um objeto tão pesado. O conselho de Lueng fez o velho cultivador a seta encolher os ombros. Ele apontou para Xiaowai que estava ali perto e disse: posso perguntar ao meu amigo, como o poder do caldeirão do Estado Verde se compara à sua espada do trovão celestial, que atraiu o trovão celestial matador de deuses e aniquilou 3 deles? Bem, Lueng hesitou por um momento e disse: pode não ser tão poderoso. Gilmi também apontou para a placa de pedra próxima e disse: então, e aquele caldeirão ali, que agora está extremamente duro e que eu uso para quebrar nozes? Comparado à ajuda que a escritura do tal do meu amigo me deu, o uso daquele caldeirão para quebrar nozes é muito maior. As palavras de Gilmi fizeram Lueng sorrir calmamente. Ele disse: ótimo. Já que é assim, eu aceito. Se eu continuar a recusar, serei eu, Lueng, quem estará sendo muito convencional. Com um leve aceno de mão, Lueng guardou diretamente o caldeirão verde do Estado, do tamanho da palma da mão, na manga. Ele sorriu e disse: no entanto, se meu amigo se arrepender no futuro, não o devolverei. Uma vez que o tesouro entrar na minha montanha anil, não há como devolvê-lo. Mesmo que meu amigo se arrependa agora, será tarde demais. As palavras de Lueng fizeram Gilmi cair na gargalhada e ele disse: não se preocupe. Quando chegar a hora, irei até aí e tomarei alguns goles do seu vinho de flor de pessegueiro. Se eu beber todos os seus tesouros escondidos, recuperarei o que lhe dei. Lueng estendeu a mão para servir outra taça ao velho cultivador a seta e disse: é uma pena, é uma pena. Este vinho de flor de pessegueiro é o último bulezinho que tenho, e agora é usado para entreter amigos. Se meu amigo quiser bebê-lo novamente no futuro, só lhe resta esperar até a próxima vez que o jardim de flor de pessegueiro florescer. Embora o templo do deus lobo ainda tivesse um jarro de bebida de flor de pessegueiro, Lueng ainda disse isso com um olhar sincero no